Olá, bem-vindo você interessado na lore do Warhammer Fantasy e hoje nós vamos finalizar a parte da Bretônia para continuar as facções do Velho Mundo. Ainda ficaram alguns personagens heróicos e algumas histórias que eu gostaria de contar, mas isso vai mais para frente. Primeiro vamos falar sobre cada uma das facções e como elas funcionam em geral, para depois se aprofundar nas histórias de personagens e indivíduos. Mas, no caso, vamos começar a falar hoje sobre os exércitos. Você então decidiu jogar com a Bretônia, você quer ser um senhor feudal e jogar com uma mistura da França e da Inglaterra medieval. Nós começaremos então a falar dele, do cara, o grandioso, o rei, porque tudo na Bretônia é do rei e o exército é do rei. E o rei vai ao combate junto com os seus cavaleiros, seus aldeões que foram dados a permissão de lutar no exército real e para enfrentar todas as ameaças. Então, o maior comandante de todos na Bretônia é o rei, e atualmente ele é o rei Luen Lioncourt, o coração de leão. E você, se você sabe falar francês, você vai achar isso meio ambíguo, né? Mas tudo bem. O rei Luen Lioncourt, primeiro de tudo, ele tem um demigrifo chamado Biaquiz. E esse demigrifo chamado Biaquiz, primeiro é uma coisa linda. Olha que coisa fofa. Ux, ux, ux. Quem é a maquininha de matar? Quem é a maquininha? Você é. E segundo, além de ter o maldito demigrifo para cavalgar, que já é uma criatura muito poderosa, o demigrifo ele não é tão pesado quanto um hipogrifo, como aqueles do Império, mas ele voa, o que já permite uma mobilidade muito maior. E o rei em cima, o Luen Lioncourt, ele um dia foi abençoado pela dama. E isso aconteceu durante uma invasão pelas tropas más e com a magia proibida que vinham de Mucilon. Arrepio até na espinha quando a gente fala de Mucilon. E no caso, quando as tropas dessa região amaldiçoada começaram a marchar e os nobres cavaleiros tentavam ao máximo enfrentar. Eu vou falar já, porque senão eu também não vou criar tanta curiosidade na sua cabecinha. Mas contra as hordas dos mortos-vivos que vinham dali, para cada morto-vivo que eles matavam, os necromancers e o vampiro ressuscitavam aqueles mortos-vivos e era uma batalha perdida. E o rei foi chamado pela dama. E ele encontrou ela num lago, porque é assim que ela faz, sempre ela é a dama do lago, ela encontra as pessoas no lago. E lá ela falou com ele e eles tiveram um piquenique juntos, sem brincadeira, eles realmente comeram juntos, tá? Ficaram um tempinho conversando e ela deu uma bênção para ele e falou que a Bretônia vai entrar numa Dark Age, numa era sombria, e apenas um homem de muito valor, honra e habilidade poderia fazer com que a Bretônia saísse viva dessa era. E no caso, ela abençoou ele com um graal, ele tomou do líquido do graal e ela falou: beba, pois esse é o meu sangue. Sem zoeira, foi exatamente isso que ela falou. Eles copiam coisa até da Bíblia aqui. Assim, não, copiar não, desculpa, fortes inspirações. Mas ele tomou, jurou lealdade à dama e com as forças agora revigoradas, porque quando tu toma do graal, tu fica com uma longevidade, tu vive muito mais tempo, teu corpo volta ao vigor do teu auge físico, aliás, mais do que tu já foi, e o seu poder de combate fica extremo. E junto com também uma outra unidade que eu vou falar aqui um pouco mais para frente, especial, que a dama proveu para ele conseguiu derrotar essas criaturas mortas-vivas e cortar a cabeça do necromante e do vampiro, derrotando assim finalmente a maldição de Mucilon. Mas vamos continuar, porque como eu falei, esse é o final da história, mas até onde chega ali é interessante, vale a pena saber.
E além do rei, existem outros nobres que comandam os exércitos da Bretônia. E os mais comuns dos generais são os lordes da Bretônia, um senhor de terra com riqueza, poder e a capacidade de nomear outros para suas terras. Então esses são os generais. Os cavaleiros vão junto à sua bandeira e lutam ao seu lado, esperando algum tipo de recompensa. Como os que mais se valorizam em batalha, ele pode beneficiar eles com títulos, com cargos e fazendo com que eles finalmente passem de um voto para outro. Os votos, na verdade, acho que seria mais fácil traduzir como juramento. Então, quando um cavaleiro da Bretônia ele tem alguns juramentos para fazer, e são esses senhores que dizem quando que eles completaram o seu juramento e fazem todo um ritual para ele passar de um para outro. Então, esses lords são tipo quem tu tem que agradar para te crescer na sociedade da Bretônia. Os paladinos são os heróis. Eles também são nobres, mas eles não têm assim tanto poder e influência. E no jogo de mesa, tu tem que ter um paladino carregando a bandeira do senhor que tu está levando na batalha da Bretônia. Tu precisa. Um deles tem que ser o standard bearer, que seria o porta-bandeira do exército. Então ele é um herói. Esses heróis aqui, comparado com as unidades de outras facções, eles são um humano, nada mais que isso. Eles têm algumas habilidades especiais, porque a maioria deles tem os votos, e os votos, como o voto do Graal, por exemplo, ele seria um cavaleiro do Graal, que dá várias habilidades especiais. Mas nada assim fora de série ou exagerada. Então, um desses heróis ou senhores da Bretônia iria provavelmente perder para um Saurus, ou assim, um Saurus herói, no caso, seria um Saurus de sangue velho, Old Blood, ou um veterano com cicatrizes também, que aí é dos Homens Lagarto, que provavelmente vai ser o próximo tema, que eu sei que tem alguns aqui que querem escutar bastante sobre isso. Ou, vamos supor, contra um senhor do Império, ia ser um X1, poderia ir para qualquer um dos lados. Eles poderiam facilmente derrotar os Skaven, né? Porque o Skaven, como eu falei, é menor e mais fraco que um ser humano. Um Goblin, um Xamã também conseguiriam. E qualquer mago, facilmente eles eliminariam. Mas coisas como um campeão do caos, aí a batalha está mais para o campeão do caos do que para eles. Porque, como eu falei, eles não têm tanto poder assim. E uma coisa útil na Bretônia é que esses heróis costumam ser bons contra criaturas grandes, como dragões, quimeras, hidras. Então, como as unidades da Bretônia não têm tantos unidades de alabarda como no Império, ou unidades a longa distância, que conseguiriam causar dano nessas unidades facilmente, então ter os heróis com esse pequeno bônus contra unidades grandes já é uma vantagem significante. E os juramentos que eu falei ali antes, ou votos, que seria vol em inglês, vol, tem três principais: o Knight's Vow, Questing Vow e o Grail Vow, que seria o juramento dos cavaleiros, o juramento da missão e o juramento do Graal. O que é o juramento dos cavaleiros? É o primeiro. Quando tu é um nobre e começa a virar um cavaleiro, tu chega na idade adulta, depois de muito treinar e aprender a cavalgar e usar as armas e treinar fisicamente para carregar a armadura, e agora tu vai para o mundo para lutar a serviço de um senhor da Bretônia, o primeiro juramento que tu tem que fazer é o dos cavaleiros. Depois que tu passa esse juramento e o Senhor reconhece que tu completou ele, tu vai para o juramento da missão, ou busca, como tu preferir chamar. Eu prefiro falar de juramento da missão que questing, porque eles vão ter várias missões que eles têm que completar. Coisa como ajudar a enfrentar um exército de pele verde que está pilhando uma região da Bretônia. Ah, ok, tu completou uma das missões, mas vai ter que fazer mais 3 para poder virar o próximo. E quando o senhor acha que ele completou as missões suficientes, aí ele vai poder fazer, se ele quiser, claro, o juramento do Graal, que aí ele vai procurar ao máximo fazer o que pode para chamar a atenção da Dama do Lago, para que ela o chame para tomar do Graal Sagrado e lhe conceda suas bênçãos.
e um herói, assim, da Bretônia, como eu falei, tanto o Paladino quanto os senhores, eles só podem se juntar a unidades, porque no jogo de mesa os heróis eles vão junto com as unidades, do contrário do Total War Warhammer, onde a unidade vai sozinho, o herói é separado. Então, digamos, se tu tem um cavaleiro do Graal, mas o teu senhor não tem o juramento do Graal, ele não pode ir nessa unidade de cavaleiros. Então ele precisa ser ou igual ou inferior. E no jogo eles fizeram isso de um jeito interessante, que é quando tu tem e completou esse voto, os cavaleiros que têm esse voto abaixo ficam mais baratos para manter. E quando tu vai botar um cavaleiro que não tem esse voto, fica o dobro do preço. Então é um jeito de tentar equilibrar e meio que fazer isso para o jogo do Total War. Achei interessante como eles fizeram isso. E os magos, ou melhor, as magas nesse caso, porque, como você se lembra dos últimos vídeos da Bretônia, apenas as mulheres, depois de alguns anos desaparecidas, porque elas são chamadas na infância pela Dama do Lago, no caso, as mulheres com habilidades mágicas, porque os homens com habilidades mágicas são chamados, mas eles não voltam, eles desaparecem. As mulheres, elas voltam depois de muitos anos como profetas da Dama, que falam assim, elas são meio que conectadas com a dama, e uma sabe como a outra tá. É quase que uma bruxa do bem, seria isso. E as profetas da dama, no caso, são as heróis maiores dela, e existem poucas, elas são só abaixo das fadas encantadas, mas elas são muito poderosas. E as donzelas do Graal são a versão delas mais barata. No jogo de mesa, as miniaturas são as mesmas. É tu que escolhe qual delas tu prefere botar. E se tu quer uma profeta, tu vai ter que pagar mais pontos e ela vai ter mais habilidades mágicas. Se tu quer uma donzela, a mesma coisa que o senhor da Bretônia e do Paladino. A unidade, tipo em miniatura, pode ser a mesma, só que porque tu não vai comprar duas, né? Então, mas aí no jogo tu escolhe e tu tem que pagar o preço para montar o teu exército. E elas, é interessante que elas têm algumas habilidades mágicas, tanto da vida, quanto das bestas, quanto celestial, que seria Heavens. Então elas podem invocar criaturas e animais para lutar ao seu lado, fazer os soldados lutar com fervor bestial, elas podem curar feridas e trazer a vida a árvores e coisas assim para atacar os seus inimigos. Elas podem também invocar raios dos céus com a lore celestial e várias outras magias, e uma mistura das magias que é um negócio interessante. E as bênçãos da dama que elas concedem aos cavaleiros, as unidades que elas estão junto. Existem vários buffs, assim, upgrades, bônus para as habilidades de combate das unidades da Bretônia, porque no 1 a 1 as unidades da Bretônia são inferiores às unidades equivalentes do Império. Então eles precisam ter esses bônus, porque eles são uma sociedade muito religiosa. O Império também mas a Bretônia é mais nessa parte. Então esses bônus assim não são uma armadura mais forte ou uma arma de pólvora, são bônus da fé, da convicção e mágicos que acontecem passivamente nos seus cavaleiros ou nas unidades que essas damas ali estão junto, que é as emissárias da Dama do Lago. No caso, uma das mais comuns e que você já deve ter visto no jogo, se você não viu é porque é difícil de perceber, é a bênção da dama. No Total War Warhammer eles fizeram uma coisa interessante. Eles deram resistência física de 20%. E no jogo de mesa é mais ou menos isso que faz. O que é a bênção da dama? Quando tu começa a jogar, se tu tem que rodar o dado, quem tira mais começa o jogo. Tu pode escolher, se tu tirou o primeiro turno, deixar o teu adversário jogar na frente. Ele vai poder ter o primeiro turno. E isso é uma coisa honrada. E por ser uma coisa honrada, as tuas unidades rezando para a dama vão ser ouvidas. Então todos os cavaleiros que rezam para a dama antes das batalhas vão ter a sua bênção. O que isso faz? Quando eles fossem levar um dano qualquer, se tu jogar o dado e tirar 6,
aquele dano é negado. Isso foi... e se for um ataque muito poderoso, com uma força de mais do que 5, que as unidades têm força e resistência, para ver enquanto tu vai conseguir ferir o teu adversário, que não basta tu acertar o teu adversário, tu tem que ser capaz de feri-lo também. Então, se a unidade inimiga tem muita força, por exemplo, uma besta enorme, tipo um Stonehorn, aqueles chifres de pedra lá dos ogros, coisa assim, não seria num 6, seria num 5 acima. Então eles arredondaram e fizeram 20% de resistência física no jogo. Interessante, achei que foi uma boa representação do jogo de mesa no jogo online, ali no Total War Warhammer. E se a unidade fugir ou se recusar, ela perde essa bênção no jogo de mesa. Então, tu perdeu o primeiro turno ali. Se tu não fosse o primeiro jogador, tu também pode perder o primeiro turno, jogar só no segundo e ganhar a mesma coisa. E no caso, se a tua unidade, digamos, ela tentou fugir de um combate por medo, assim, por terror ou qualquer coisa, ela vai perder essa bênção da dama. E no Total War Warhammer, eles representaram isso também. Se o teu exército foge da batalha, porque isso aqui é pro exército no jogo da Total War. Então, se ele foge de uma batalha ou se retira, tu perde a bênção da dama. Achei interessante isso aí no jogo online, eles fizeram bem certinho. E vamos falar agora sobre as unidades, começando pelo mais baixo do inferior, é a multidão de camponeses. Então, quando as suas casas estão sendo atacadas, os camponeses tentam se juntar e defender o pouco que eles têm. Um povo, uma terra, e todos devem conhecer a sua glória e a sua grandeza. É isso aí, vamos defender as nossas terras. Então, os camponeses são isso, são só pessoas comuns que fazem de tudo para defender a sua vida. Não espere que eles sejam organizados, nem que eles lutem assim coordenadamente, nem que eles tenham uma moral, nem equipamento bom. Na verdade, a maioria deles usa apenas ferramentas do campo mesmo, coisas como martelos, enxadas, arados ou qualquer coisa que eles conseguirem levantar. Porque lembrando, os camponeses também são meio que subnutridos aqui na Bretônia, eles comem bem mal. Então não é assim uma unidade que tu pode confiar para segurar a tua linha, mas eles são baratos e estão em todo lugar. E se tu estiver pilhando a Bretônia, tu provavelmente vai ter que enfrentar uma dessas. Mas não é difícil não se preocupe. Os arqueiros... Agora, uma unidade que não é tão inútil assim são os arqueiros. Todo camponês na Bretônia, os senhores perceberam que deixar a pessoa se alimentar mal, não sustentar ela muito e não dar equipamento nenhum para ele lutar, fazia que eles morressem muito rápido em batalha. Então deveria ter um jeito mais fácil desses camponeses serem úteis e não morrer tão rapidamente. Então, hoje, isso foi provado que é efetivo. Quase todos os camponeses na Bretônia são treinados desde pequeno a usar um arco. Para quê? Porque caso o seu senhor chame, eles devem lutar como arqueiros. E os arcos que foi inventado na Bretônia representam os arcos longos dos yeomen, dos arqueiros livres da Inglaterra antigamente. E são arcos longos, de muito alcance, e como eles treinam a vida inteira, eles até que são relativamente precisos para um ser humano, na distância que eles estão atirando também. Até aqui eu acredito que eles têm uma certa inspiração no Robin Hood, por isso que ali embaixo tem o Freytank, João Pequeno e o Robin Hood. Eu deixei essa aí para representar. Como você vê, no Warhammer nada se cria, tudo se copia. Mas essas unidades são boas, pelo menos para machucar o seu inimigo, antes do ataque frontal dos cavaleiros que vai eliminar todos. Eles também têm uma habilidade especial, que isso não foi representado no jogo do Total War, que é colocar estacas. Estacas para prevenir que o inimigo ataque eles frontalmente. Isso ajuda, é um incentivo para o inimigo não rushar nos seus arqueiros,
porque no mano a mano eles não vão durar nada, eles são os mesmos camponeses de antes. Aqui até talvez eles não tenham nem armas para lutar no mano a mano, no máximo uma faca. Então, mais a longa distância, eles vão causar dano. E um detalhe também que é importante: nenhum nobre na Bretônia pode lutar com armas de longa distância, porque é desonroso. Não pode. Se tu for um nobre, tu pegar uma pistola e atirar em alguém, tu vai perder a tua nobreza, tu vai ser excluído da sociedade e tu vai perder teus títulos e trazer vergonha pro nome da tua família. Então, um nobre da Bretônia só pode lutar com armas mano a mano. Mas os camponeses não têm juramento nenhum e não se importam e não seguem a Dama do Lago oficialmente. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem jogar uma pedra e sair correndo, eles podem. Se eles quiserem jogar lanças e sair correndo, eles podem. Se eles quiserem atirar a mais de meio quilômetro de distância atrás de linhas de infantaria e de cavalaria pesada no inimigo, tudo certo. É covarde, é desonroso, mas eles são camponeses, não se ganha nem perde nada. Mas um nobre não pode, só os camponeses podem atirar a longa distância. E os men at arms, os homens de armas, que seria a tradução mais literal para isso, esses aqui são os camponeses que, por várias questões ou serviços para os nobres locais, conseguiram, os nobres gostam deles, têm um certo favor, e aí eles dão a eles um ranking no seu exército. No caso, eles vão fazer coisas tipo abrir e fechar portões, buscar água no poço. Eles são os soldados de infantaria da Idade Média. E comparado às forças imperiais regulares, que são as tropas estaduais, esses aqui não têm nem chance. O máximo de armadura que eles vão ter é uma chainmail, que seria uma malha de cotas, que são pequenos anéis de metal, um sobre o outro, fazendo uma linha de defesa como se fosse uma corrente no seu corpo. Esse seria o máximo da armadura que eles poderiam ter. Os seus escudos e as suas armas são mas bem mal feitas. Tão mal feitas que um orc olharia para elas e diria: vamos ter mais refinamento aí nessas armas, pessoal. Na verdade, o orc falaria assim: improve your shop, my friend. Mais ou menos desse jeito. Mas no caso, as suas espadas, lanças, alabardas e coisas assim, são bem inferiores ao metal do Império, porque elas são feitas à mão, não a nível... Aliás, do Império também é à mão, mas é um nível mais industrial. Aqui é tudo realmente um por um. Então elas não têm assim um padrão ou um uniforme entre um e outro. Muitas das armas e equipamentos como os escudos, coisas assim, às vezes foram eles mesmos que fizeram. Então, e os seus senhores pagam eles extremamente mal. Os arqueiros e esses homens de arma, geralmente eles são pagos sendo permitidos pilhar o campo de batalha depois de uma luta. Então, por quê? Porque um nobre da Bretônia não pode roubar dos corpos, não pode, é proibido. Então, eles só podem enterrar os mortos. Mas os homens de arma, como eles são camponeses e os arqueiros também, depois de uma batalha, tudo que eles pegar, eles vão vender. Se eles conseguir tirar uma joia, umas moedinhas do bolso, conseguir uma arma melhor, um equipamento melhor, eles vão roubar. Assim, porque eles, como eu falei, eles não têm o código de honra e não precisam, e ninguém espera que eles vão respeitar isso. Outra coisa também que eles às vezes recebem é uma moeda de cobre por batalha. Então eles ganham bem mal e a maior parte do lucro deles é realmente vendendo as coisas dos mortos depois da batalha. Outra coisa também interessante é que às vezes, como eles são elevados aqui para o exército, eles pagam um pouco menos de taxa do que os camponeses regulares. E eles costumam ganhar um pedacinho, um lugar para morar e às vezes um pedacinho de terra para plantar um pouco. E esse plantar um pouco com menos imposto deixa eles maiores e mais fortes que os outros camponeses, porque eles são mais nutridos. Ok, os peregrinos do Graal. Falando em gente esquisita na Bretônia, os peregrinos do Graal são aqueles que seguem os cavaleiros.
porque eles não, como eu falei, o camponês não pode cultuar a dama, não pode, é proibido. Mas tu não tem como impedir que eles realmente cultuem a dama, isso é acima deles. Então o que eles fazem? Eles cultuam indiretamente, cultuando os cavaleiros do Graal, aqueles que já chegaram e tomaram do Graal sagrado. Eles veem eles como santos em vida e eles seguem eles para frente e para trás. Onde o cavaleiro do Graal vai, esses loucos vão atrás, rezando e pedindo as bênçãos. E quando o Cavaleiro do Graal luta, eles se juntam à batalha. O Cavaleiro do Graal gosta dessa gente? Olha, ele não pode matar eles porque ele é muito nobre para isso. E eles estão ali por convicção e fé. Então, ele está tudo certo. E no caso, esses peregrinos, eles têm uma vantagem. Como eles são fanáticos, a moral deles é bem alta. E uma coisa que às vezes eles fazem é quando aquele cavaleiro do Graal morre, porque um cavaleiro do Graal, ele vive muito, muito mais que um ser humano normal, mas um dia ele também acaba envelhecendo e morrendo. Eles não são realmente imortais pelo tempo. E também eles podem morrer em batalha. Eles levantam o seu corpo e o corpo do seu cavalo e eles fazem deles seria um relicário vivo. Desculpa, ele está morto, perdão. Mas eles vão carregando o corpo desse cavaleiro que ainda tem um pouco da magia da dama nele e eles usam isso como assim um símbolo de fé e para trazer fervor às unidades ao redor. No jogo de mesa, esse relicário é engraçado, porque se tu bota ele numa unidade, a unidade vai ter a mesma moral de um cavaleiro do Graal. Então ela não vai quebrar, ela vai lutar por bastante tempo. Não espere que eles vão eliminar a unidade inimiga, nem que eles sejam muito poderosos. Mas pelo menos eles não vão fugir tão rápido. No jogo do Total War Warhammer, eles fizeram esse relicário do Graal exatamente como ele deve ser. Inútil em batalha, porque só é um esqueleto carregado por fanáticos, é só isso. E os peregrinos de batalha. Esses aqui já são os peregrinos do Graal mais veteranos, os que sobreviveram a várias lutas, ou que às vezes conseguiram algum item de um desses cavaleiros do Graal e mantêm eles em sua possessão. E esses aqui são, como eles viveram bastante tempo, eles também têm mais experiência em combate, porque se eles não morreram em combate, alguma coisa eles fizeram certo. Então eles são muito fervorosos, mas eles são a mesma unidade de antes, só que um pouco melhor. Como eles também sobreviveram a várias batalhas, eles costumam ter um equipamento um pouco melhor também, que eles conseguiram roubar geralmente dos corpos mortos dos inimigos, coisas como pedaços de armadura, espadas, etc. Mas também, como eu falei, eles não são um exército regular, eles são só fanáticos que seguem os cavaleiros onde eles vão. E os escudeiros? Falando em seguir os escudeiros, eles são pagos para isso. Aliás, pago não, né? Eles pagam menos impostos para seguir os cavaleiros. No caso, o escudeiro é a pessoa que carrega as coisas do nobre, que vai onde ele vai, que ajuda ele a treinar, que ajuda ele a botar a armadura, faz todas as coisas que o nobre pede para ele fazer. E os escudeiros, assim, eles fazem isso com bastante honra, porque eles têm uma vida melhor do que a maioria dos camponeses. E geralmente os escudeiros, como eles estão sempre do lado do nobre, eu não vou dizer que eles são os guarda-costas, porque ter um guarda-costa quer dizer que tu não quer lutar sozinho, e aí seria desonroso, mas eles estão ali para ajudar e proteger a família que eles servem. Então eles vão sempre, geralmente, viver nos castelos e treinar junto com os nobres. Então, comparado às outras unidades da Bretônia, esses aqui são mais bem treinados que os outros e têm uma certa habilidade em batalha, mas nada grandioso, e seu equipamento também não costuma ser muito bom. No máximo, a mesma chainmail, a cota de armas que seria fornecido para qualquer aldeão. E existem várias restrições para os camponeses, como eles não podem andar a cavalo. Alguns talvez consigam a permissão do seu senhor de usar um cavalo emprestado, mas aí eles passam de escudeiros para a próxima unidade que eu vou falar.
No caso dos camponeses. Esse aqui são nobres, calma aí. Os cavaleiros a pé. Os cavaleiros a pé é exatamente o que o nome fala. Eles são cavaleiros que decidiram, por algum motivo esquisito, lutar a pé. Que é estranho, porque um nobre da Bretônia que se preze vai estar a cavalo. Mas, sei lá por que razão, digamos que teu cavalo morreu e tu teve que lutar a pé, tudo bem. Assim, mas aí no caso tu lutar a pé é esquisito para um nobre da Bretônia, mas não é impossível. E eles podem lutar junto com os aldeões. Lutando junto com os aldeões, a unidade que eles foram colocados vai ter a mesma moral desses cavaleiros. Então eles vão puxar a liderança para cima. E os cavaleiros eremitas, como eu falei antes, os cavaleiros do Graal envelhecem também. Quando eles ficam bem velhos, eles começam a se isolar e ficar mais quietos no seu canto, guardando algumas relíquias especiais que eles conseguiram durante a vida, ou protegendo os templos da dama e as estátuas dela e coisas assim, ou dando conselhos e palavras de sabedoria para os novos cavaleiros que querem seguir a mesma carreira que eles seguiram. E esses aí são chamados os cavaleiros eremitas. Eles costumam abandonar o cavalo e viver assim uma vida mais pacífica dentro de um templo, numa caverna, num lugar mais isolado, protegendo, como eu falei, relíquias da dama ou coisas assim. E muitas vezes são procurados só para falar alguma coisa de sabedoria para os próximos cavaleiros que querem chegar ao Graal. Então é uma referência aqui também, já que a gente gosta de falar de referência, ao Indiana Jones e o Último Graal. Aliás, não, desculpa, é o Graal Sagrado, acho que é o nome do filme, né? Eu não lembro mais o nome do filme, faz tanto tempo que eu não vejo. E uma coisa só sobre um comentário que está acontecendo agora. Eles querem fazer mais um Indiana Jones. E o Harrison Ford já está com mais de 70 anos. Deu, bota outra pessoa, faz outro aventureiro, acabou. Assim, o cara vai botar o idoso lá, capaz dele cair, quebrar um osso. Não, passa, para, que perigo, rapaz. Assim, fora que a pessoa. Não, Indiana Jones tem que ser um cara novo, um cara cheio de agilidade. Eles vão botar o Harrison Ford de novo. Ai, tudo bem. Ele poderia fazer esse papel aqui, ó. Um novo aventureiro vai lá e pergunta para ele alguma coisa. E ele quase não aparece no filme. Ele só dá a dica da onde o negócio tá e dá para ele um equipamento que ele conseguiria fazer. Tá aí um filme bom, simples. Aqui uma ideia pro teu RPG também. Tu tem que procurar tal pessoa que sabe do negócio. Aí essa pessoa já é mais velha, já fez isso antes e sabe o que tu vai precisar e te dá um equipamento para aquela missão. Simples, fácil, uma coisa que todo mundo entende, é legal, uma história divertida. Assim, então eles poderiam fazer uma coisa assim. E aí o Harrison Ford primeiro deve ser caro pra caramba e aparecer só em 2 momentos. Mas é que eu não consigo olhar para esses cavaleiros aqui e não lembrar do filme do Graal Sagrado. Não dá, porque é exatamente isso que eles são inspirados. É aqueles cavaleiros que protegem o Graal. Mas você não veio até a Bretônia para falar de infantaria ou cavaleiros antigos e RPG. Aliás, talvez RPG. Mas você veio aqui para falar. Se você não sabe o que é RPG, acabei de me tocar que tem gente que talvez não saiba, é Role Playing Game. É aquele jogo de mesa que você tem um personagem e segue uma história, uma carreira assim, e faz um negócio legal. E no caso a cavalaria, você veio aqui para isso, você veio aqui porque você gosta de cavalos, você cresceu ouvindo Eguinha Pocotó e você quer saber sobre a cavalaria. Então tudo bem, vamos falar sobre a cavalaria. Começamos mais uma vez pelas unidades mais baixas. Se lembra os escudeiros que eu falei que às vezes ganham a permissão de andar a cavalo? Pois é, eles se transformam em Yeoman. Yeoman é uma palavra em inglês mais antigo que literalmente quer dizer o soldado da cavalaria. Eles são as escoltas para os exércitos da Bretônia, uma cavalaria bem leve, normalmente equipada com uma lança longa e às vezes com um arco, ou uma espada curta ou uma faca. E eles não têm juramento de honra, então eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem ficar longe da batalha atirando com arco, tudo bem. Se eles quiserem atacar o inimigo pelas costas, tudo bem. Se eles quiserem fugir e esperar os cavaleiros resolver o problema,
Depois eles vão se ver com os cavaleiros, mas no caso eles não devem nada a ninguém, porque eles não têm essa questão da honra. Claro, eles devem lealdade e obediência ao seu senhor. Se o senhor deles dá uma ordem, eles obedecem. Mas eles são camponeses. Como eu falei, um camponês na Bretônia só pensa em encher a barriga hoje e a próxima refeição. Então, se a coisa está dando errada, eles vão fugir. Não espere que eles vão enfrentar outras cavalarias leves e vencer. O objetivo deles mesmo é ser uma unidade barata, rápida e que consegue pelo menos incomodar os arqueiros inimigos e a artilharia, e durante o seu ataque inicial eles até causam um bom dano às unidades, mas não espere que eles vão durar muito no mano a mano. Também eles são rápidos, então eles são bons para usar protegendo a sua cavalaria mais valiosa. Os cavaleiros errantes, ou andantes, acho que seria a tradução mais bonita, mas são knights errant. Eles são jovens nobres, assim como no Império. Não é porque tu nasceu nobre que tu já vai sair um cavaleiro máximo, né? Não é assim que funciona. Tu tem que seguir a carreira e mostrar do que tu é capaz. Então eles são aquele nobre ali com os seus 17, 18, 19 anos que quer demonstrar que ele pode, que ele merece a bênção da dama e que ele é o mais valoroso e honrado e poderoso cavaleiro que a Bretônia já viu. E ali eles vão lutar contra tudo que aparecer na frente para tentar se mostrar tanto para os senhores locais quanto para a Dama do Lago. Talvez um dia ela vai ver. E conforme eles fazem isso, eles completam os seus juramentos e até chegar no ponto de eles se transformarem num cavaleiro do reino. O que é um cavaleiro do reino? O senhor local vai chegar para ele e dizer: agora você vai fazer parte dos meus cavaleiros. E ele vai usar os símbolos e as coisas desse local e fazer parte desse exército regular. Enquanto eles não entram nesses cavaleiros do reino, eles usam as cores, as coisas da família dele. Aliás, o brasão da família dele ele vai manter para sempre, mas as cores, no caso, é bem misturado. O que faz deles uma unidade que eu acho até bem bonita, porque cada um é diferente uma da outra, então tem uma boa variação. E tu não precisa usar eles só para o Warhammer. Qualquer tipo de RPG ou de jogo que é medieval, tu pode utilizar essas mesmas figuras para outras coisas também. Acho isso muito bom. Os Cavaleiros do Reino, então, quando eles finalmente são chamados e aceitos para fazer parte de um exército regular, eles também passam para o próximo juramento. E aí, no caso agora, é o juramento da Quest... os Quest Knights são os próximos. Esses aqui ainda estão no juramento dos Cavaleiros. Mas eles agora subiram de vida, vão ter algum dinheirinho e terra em seu nome, e eles lutam pela mesma causa. E isso é muito bom. Eles são bem parecidos com os anteriores, porque nada mais são do que eles mais velhos. Mas aqui eles já têm mais experiência em batalha, e mais experiência em batalha faz deles serem unidades mais confiáveis. Uma coisa que eu não falei antes, que acho que é interessante: a Bretônia tem cavalaria de choque. O que é isso? É a cavalaria que no primeiro impacto causa muito dano. E a tática deles é essa: é derrubar as linhas inimigas e atropelar o que está na frente. Se o que eles atacaram resistiu, eles devem fugir. E aquela infantaria de camponeses deve fazer o que pode para segurar o inimigo no lugar, enquanto a cavalaria se prepara para um segundo ataque. Não é fugir da batalha, é se reposicionar para um ataque frontal de novo. E esses ataques em sucessão, quando eles têm esse primeiro ataque de ímpeto, é muito danoso, porque eles usam lanças enormes, que quando vem a um cavalo em toda velocidade, com a força desses cavaleiros e o peso da armadura e do cavalo e a velocidade atrás da lança, olha, eu não queria estar na frente deles vindo correndo em formação, não. Além de que eles têm uma formação que é chamada wedge, que seria um triângulo, assim, onde eles vêm para otimizar o número de cavaleiros que vai atingir o inimigo no primeiro ataque. E isso é bem eficiente. Aliás, no jogo do Total War Warhammer, eles também representaram essa habilidade da formação wedge,
porque não é triângulo, na verdade seria ponta, acho que é o termo correto, mas tudo bem. E os cavaleiros em missão, agora sim. Esse aqui é quando um cavaleiro do reino, depois de anos de serviço, ele pode se transformar num Questing Knight. Um Questing Knight, que é o cavaleiro de missão, de procura, busca. A tradução tem vários significados para Questing, mas eu acho que missão é o mais correto. Esses aqui, eles estão procurando de tudo para chamar a atenção da Dama do Lago, para poder fazer o juramento do Graal e para ser o máximo do máximo dos cavaleiros e os protetores eternos da Bretônia, para poder não, como foi o bebê do Graal, prolonga a tua vida, te deixa muito mais tempo e o teu nome vai ser falado para sempre como um santo. Esses cavaleiros em missão, eles vão por aí procurando em criaturas para enfrentar, ou inimigos para lutar, ou senhores para servir por um tempo, para poder coletar crânios, dentes, ossos do que eles enfrentaram. E essas pequenas quinquilharias representam o número das missões que eles completaram, para uma hora talvez chegar na honra de conseguir fazer um voto do Graal. E um detalhe só, esses cavaleiros, no caso os Cavaleiros do Reino e os Questing Knights, também podem ser promovidos a Cavaleiros do Pégaso. O que é isso? Um Pégaso é uma criatura fantástica, é um cavalo muito ágil, leve e que tem asas e consegue voar. E o Pégaso, além de ser uma criatura majestosa, ela também permite com que aquele ataque inicial dos cavaleiros aumente consideravelmente, porque além da velocidade do cavalo, do peso do cavaleiro, da lança, eles também têm a gravidade ajudando. Então, quando eles mergulham no ataque, eles causam muito dano. A tática deles, na verdade, é mergulhar, atacar, subir, mergulhar de novo, atacar de novo, subir, mergulhar de novo, atacar de novo e subir para os céus. E assim eles fazem. É muito difícil tu realmente enfrentar um desses sem ter algum tipo de arma de fogo ou alguma arma de longa distância com uma rápida cadência e precisão para poder derrubar eles dos céus. Ou um dragão, né? Se tu tem um dragão, também não vai ser tão difícil. Mas no caso, porque um Pegasus, ele pode ser rápido, ágil, mas ele não é forte, ele é um cavalo, ele é mais para fugir, então ele não vai conseguir lidar com um dragão. Então, um bom jeito de lidar com esses monstros são águias gigantes, dragões, coisas assim, porque eles vão derrubar eles dos céus. E outra coisa também interessante, os Pégasos não são tão raros na Bretônia, existem vários, então eles são uma unidade, tipo, claro, mais rara do que os cavaleiros com cavalo normal, mas tu provavelmente, se tu for para a Bretônia, tu vai acabar vendo um voando por aí, então eles não são assim tão incomuns. E agora sim, esse é o que eu queria falar. Os Cavaleiros do Graal, o pessoal que chegou, a nata da nata, os que conquistaram a vida na Bretônia. Esses aí, anos e anos e anos, geralmente eles são muito mais velhos. A maioria deles tem entre 40 e 60 anos, porque é o tempo que ele durou para fazer todas as outras missões, enfrentar vários inimigos. São veteranos de múltiplas batalhas, já eliminaram centenas de inimigos, homens-besta, pele verde, o que for, soldados imperiais que estavam pilhando na região, ou camponeses revoltosos, qualquer coisa desonrosa que eles conseguiram eliminar. E quando eles fazem isso por muito tempo, a Dama do Lago às vezes reconhece o seu valor e o seu esforço, e ela permite que eles tomem do cálice sagrado. E quando eles tomam do cálice sagrado, eles voltam a ter aquele vigor, aquela força da sua juventude, e eles vivem centenas de anos, e eles têm um poder absurdo, além de outras bênçãos que a Dama concede também. Tanto no jogo de mesa quanto no RPG, existem algumas bênçãos especiais. Coisas como atacar 2 vezes, coisas como tu emitir uma luz que cega os inimigos, tu ter uma proteção contra a magia. Esse tipo de coisas são bênçãos da Dama. Então tem várias que tu pode escolher.
E, aliás, tu não, a dama escolhe. É minha magia, minhas regras, ela faz as regras aqui. Os Cavaleiros do Grau só ficam bem felizes em receber as suas bênçãos. E os Guardiões do Grau, os Cavaleiros do Grau, que assim, aqui existe as Fadas Encantadas e as Damas do Grau. O que seria isso? Aquelas mulheres mágicas que foram sequestradas na infância e que voltaram depois de adultas para o mundo. Os Guardiões do Grau as seguem, eles protegem elas porque elas são avatares da Dama do Lago. Então é o dever deles não deixar com que nada de ruim aconteça a elas. Esses guardiões, eles podem lutar tanto montados quanto a pé, dependendo da situação, mas geralmente montados. E eles são incríveis, assim, o seu modelo é lindo aqui. Eu botei aqui dois porque é muito massa. Eles costumam ter um chapéu desproporcionalmente grande, não precisava tudo isso, com adornos dourados, porque foram anos e anos e anos de batalha. Então esses aqui são cavaleiros ricos, famosos, donos de terra, mas o objetivo deles nunca foi essas possessões mundanas, sempre foi agradar a sua divindade, a Dama do Lago. E tanto os cavaleiros quanto os guardiões do Graal, aliás, o guardião do Graal é um cavaleiro do Graal, eles costumam usar armas mágicas. No momento que tu toma do Graal Sagrado, a arma que tu usa, ela também ganha poderes mágicos. Contra seres humanos ou criaturas normais, tipo pele verde, não vai fazer diferença nenhuma. Mas contra criaturas mágicas, como os espíritos da floresta, dos elfos da floresta, como as criaturas do caos, as criaturas demoníacas de material, ou os mortos-vivos, essas armas mágicas dão muito dano extra, permitindo que eles aniquilem essas ameaças com facilidade. Então, essas aqui são algumas variações dos Cavaleiros do Graal. E eles também cavalgam em Pegasus, que nem os outros cavaleiros, já que tu falou que é comum isso aí. Sim, eles cavalgam em Pegasus. No caso, os Cavaleiros do Graal, que escolhem cavalgar num Pegasus, eles costumam ser dados pelo próprio rei um cavalo especial, desculpa, um Pégaso especial, que é da descendência direta de Glorfinial. Glorfinial era o cavaleiro de um dos primeiros santos do Graal, que era o Agilgar, o Duque de Paravon. O Duque de Paravon ele era um dos companheiros do Graal do fundador da Bretônia, o Gilles de Breton. Não aqueles 3 primeiros cavaleiros do Graal. Eu falei que depois que ele conquistou e unificou a Bretônia, os senhores das regiões, ele fez com que eles fizessem o voto do Graal e tomassem da sua água. E o Adilgar, que era o Duque de Paravon, foi um desses, e ele montava um Pégaso chamado Glorfinial. Esse Glorfinial era enorme, muito rápido, poderoso, e ele foi utilizado como, assim, eu ia dizer cavalo de reprodução, no caso Pégaso de reprodução, e os seus descendentes hoje são maiores, mais velozes e mais resistentes que os outros Pégasos comuns. Então, eles aí, só o rei é que te dá a honra de cavalgar. E eles se chamam Cavaleiros de Pégasos reais. Uma coisa também, o rei dá a eles uma insígnia que eles utilizam com honra por ter ganhado essa habilidade de cavalgar nessa nobre montaria. E outra montaria também que é muito mais potente são os hipogrifos. Assim como o rei, qualquer cavaleiro do Graal que tem coragem ou meio que assim falta de noção, poderia tentar domar um hipogrifo. Nunca um adulto. Não tente domar um hipogrifo adulto. Não. Você para ele é alpiste. Eu sei que tu quer ter um hipogrifo, mas aguente a tentação. Os adultos não. O único jeito de domar essa criatura é pegar ela quando ela é um ovo ou quando ela é apenas um filhote. Normalmente os Pégasos, eles têm também um grande valor assim, financeiro. Então existem mercenários do Império e da própria Bretônia que gostam de tentar pegar os Pégasos selvagens e vender os seus filhotes. E a mesma coisa acontece com os hipogrifos.
Como é um preço muito alto que se paga por um ovo ou um hipogrifo filhote, só que, claro, tu vai ter que lidar com a mãe do hipogrifo filhote, né? Boa sorte. Se tu conseguir, tu vai fazer uma boa quantidade de moeda. Lembrando que os cavaleiros do Graal são nobres e eles pagam em ouro. Então pense nisso. Vale a pena? Vale o risco? Não sei. Mas é um jeito de ganhar dinheirinho bom aqui no Warhammer. Então, se você é um mercenário, tente achar um ovo de uma criatura dessa e saia do ninho antes que a mãe volte. Boa sorte com isso. Mas o hipogrifo, como eu falei, eles são diferentes dos demigrifos do Império, que são mais pesados e não têm asas. Esses aqui têm asas e são mais leves. Então, os hipogrifos da Bretônia que voam, eles são, assim, ó, numa batalha, eles não espere que eles vão causar tanto dano assim não, tá? Assim, o hipogrifo, ele é forte, mas não é o bicho. Então ele é uma cavalaria pesada, e é monstruosa, mas ele é mais fraco, assim. Como eu vou explicar? Ele seria o poder de uma águia gigante. Talvez um pouco mais forte que uma águia gigante, mas não mais que isso. Uma mantícora do caos provavelmente consegue derrotar um hipogrifo, ou mais que um hipogrifo. Então, apesar de eles serem criaturas nobres e bem perigosas, eles não são tão bons assim no combate. A utilidade maior deles é espalhar o medo nas linhas inimigas. Então tu imagina, uma fileira de goblins se preparando para segurar o ataque frontal dos cavaleiros da Bretônia, quanto uns 4, 5 desses cavaleiros de hipogrifo aparecem atrás das suas linhas e começam a descer dos céus, empalando seus corpos e vários deles das suas lanças, e o hipogrifo come a cabeça de um goblin na sua frente. Tu vai meio que desesperar, e então a formação vai quebrar, e os cavaleiros que estavam vindo para atacar esse exército do Pele Verde vai ter um momento muito mais fácil do que enfrentar uma muralha de lanças e escudos levantados na sua direção. Então a utilidade deles é essa, é quebrar as formações inimigas, espalhar medo, e como quem está em cima é um cavaleiro do Graal, ele não tem medo. Aliás, ele tem muita força também e habilidade de combate. Tanto ele quanto a sua montaria são muito perigosos. Ok, acabou aqui a cavalaria, mas aqui infelizmente a foto que eu queria botar em cima não saiu direito. Mas essa aqui agora a artilharia da Bretônia. A artilharia da Bretônia só tem dois tipos. Um é um trabuco e outro é um trabuco sagrado. Aí você me pergunta, o que é um trabuco? Eu vou responder, a sua mãe. Oh! Tá, chega de piada por hoje. No caso, o trabuco, em inglês trebuchet, é um tipo de catapulta com contrapeso e um braço longo para arremessar pedras a uma distância enorme. O problema é que isso aí perde um pouco na precisão. Na Bretônia um artesão da Bretônia inventou essa máquina de guerra. E qual a diferença entre um trabuco e um trabuco sagrado? O trabuco sagrado ele é feito especialmente com os melhores materiais, os melhores artesãos, e as únicas pedras que eles usam para atirar, elas são benzidas e costumam ser das ruínas de estátuas ou templos sagrados que foram destruídos, digamos, pelos homens besta ou coisa assim. Então eles vão lá, eles benzem, purificam e eles pegam essas pedras para arremessar nos seus inimigos. E como na Bretônia é uma sociedade muito fiel, eles acreditam que essas pedras causam mais dano. Uma coisa que elas causam é dano mágico. Então há criaturas, como eu falei antes, do imaterial, ou mortos-vivos, ou que dependem da magia para sobreviver. A magia é a melhor arma contra a magia. Então, nesse caso, esses trabucos sagrados tem essa habilidade, além de que eles são um pouco melhores do que os trabucos regulares, só que também são mais caros e a sua munição é mais esparsa, porque uma hora tu vai acabar com as pedras sagradas, né? E essa aqui é a unidade que eu deixei para comentar depois, sobre aquela história lá dos mortos-vivos em Mucilon. O Rei Leon, ele recebeu da dama não só
a água do Graal que deu a ele força e tudo mais. Ele também recebeu os filhos perdidos, os Lost Sons. Esses filhos perdidos começaram a surgir da neblina e do lago e eram todos cavaleiros, utilizando armaduras bem antigas, emitindo uma luz assim meio que fantasmagórica. Esses cavaleiros seguiram o rei para enfrentar os mortos-vivos, utilizando armas mágicas que destruía e impedia que os necromancers reanimassem eles. E esses cavaleiros são provavelmente os homens que, quando criança, têm o poder da magia e são chamados pela dama. É provável que seja isso que aconteça com eles. Eles ficam do lado da dama e viram um cavaleiro fantasma. É assim, então se você estava curioso para saber o que acontece com os meninos, é isso. Eles vão servir a ela para sempre. Em falar em Cavaleiro Fantasma e servir a dama para sempre, eu não posso falar da Bretônia sem falar do famoso Gilles Le Breton, o fundador da Bretônia, que morreu, como você sabe. Mas será que ele morreu mesmo? Porque o seu espírito ainda vive e anda nas suas terras, porque toda a terra é do rei, se ele é o rei, tudo é dele ali. Então ele ainda protege a Bretônia. E ele se chama o Cavaleiro Verde, porque quando ele passa, ele emite uma luz verde assim brilhante e toda a sua armadura e seu cavalo tem as cores verde. E isso, assim, tem vários. Nossa, quando eu pesquisei a arte para botar aqui na apresentação, cara, tem muita coisa legal do Cavaleiro Verde. Recomendo que você procure as imagens. Realmente é interessante. E, assim, é uma unidade bonita. E eu não vi nenhuma pintura ter ficado feia. Porque é só tu pintar ele de verde e umas partes de outra cor. Então é uma miniatura que vai ficar legal. Os Cavaleiros da Bretônia, em geral, têm miniaturas bem bonitas assim, e dependente da cor que tu pinte, elas parecem ser bem mais fáceis de fazer, porque todas as miniaturas tu cola o plástico e tu tem que pintar uma por uma. E se fica feio, aí meu amigo, desculpa, tem que comprar outro para arrumar. Mas os da Bretônia, olha, eu acho que são um dos mais fáceis de ficar bem bonito. Então, se você quer começar um dia a colecionar esse negócio do Warhammer, recomendo que você comece com uma unidade de cavaleiros, porque é difícil que elas fiquem feias. E o Cavaleiro Verde, o que ele faz? Ele é um herói especial da Bretônia, que é uma unidade fantasma que tem uma arma mágica e ele aparece para defender e ele atua como um herói. Ele pode lutar junto com os outros cavaleiros ou sozinho, mas ele provavelmente é mais efetivo juntar o herói em outras unidades. E o Cavaleiro Verde é legal, porque ele, assim como eu falei, ele jurou que no momento que a Bretônia mais precisasse, ele ia voltar. Então toda vez que a Bretônia está ameaçada e o negócio é muito perigoso, ele aparece para ajudar os cavaleiros à vitória. Então o Gilles, mesmo na morte, ele continua cumprindo seu juramento de proteger a Bretônia. Olha só, cara, que nobre. Então, é isso. Por agora, acho que você entendeu o que é a Bretônia. Ele é um reino dos homens mais pobre, menos bem equipado e com cavaleiros de choque. Não cavaleiros, assim, os cavaleiros do Império são feitos para lutar por mais tempo. Os cavaleiros da Bretônia são feitos para atacar inicialmente, causar muito dano, fugir e atacar de novo. No caso, não fugir, desculpa, fugir é desonroso. No caso, se reposicionar e atacar mais uma vez com ímpeto e com o peso de seus cavalos e suas lanças longas. E assim, como um exército medieval na nossa época, é a Bretônia. Abençoados pela Dama do Lago e pelo Graal Sagrado que concede força, juventude e energia para os seus maiores nobres, para proteger sempre as suas terras. Enquanto isso, os camponeses sofrem e morrem em massa, mas são camponeses, sempre tem mais um. Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima. Fiquem com a dama.